Olá, querido, seja bem-vindo ao devocional Jornada nos Evangelhos. Hoje nós estamos na devocional de número 27 e o texto é Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3, que diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Que final trágico teve o discípulo Judas Iscariote, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas, o preço de um escravo, aquele que entregou Jesus aos seus algozes com um beijo. Agora, vendo que Jesus havia sido condenado e sentenciado à morte, Judas é tomado de remorso. E aí, ele vai até aqueles que compraram, aqueles que o subornaram para entregar Jesus, para identificar Jesus. A missão de Judas era simplesmente identificar Jesus no meio da multidão, porque Jesus era tão comum, era tão parecido com os seus discípulos, que precisava que alguém mostrasse de fato quem ele era, para que eles não pudessem prender o homem errado e Jesus pudessem fugir. Assim pensavam os perseguidores, os algozes do Cristo. E Judas agora volta a esses homens maus que o subornaram e tenta entregar a sua moeda. As 30 moedas de prata, o preço da traição. Judas não está arrependido, Judas está com remorso. O remorso é sobre quem sente, o arrependimento é sobre a história inteira. Se Judas estivesse realmente arrependido, se Judas realmente tivesse assimilado o evangelho que Cristo ensinara durante os 3 anos e meio que com ele conviveu, a sua postura seria diferente. No entanto, aqueles que anteriormente haviam se aliado com ele, agora dizem: o problema é seu, a dor é sua. Algumas lições a experiência trágica de Judas ensina para nós. Primeira delas, nós precisamos pesar as nossas escolhas. Algumas escolhas são irreversíveis, algumas decisões têm impacto eterno, algumas decisões vão tocar negativamente a próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Então, decida viver uma vida coerente com o Evangelho. A segunda lição que nós aprendemos com a experiência de Judas é que muitas vezes aqueles que se associam com você para o pecado vão lhe abandonar quando você buscar ajuda neles. Não se engane com as alianças pecaminosas, porque nenhuma aliança pecaminosa é uma aliança verdadeira e duradoura. A terceira lição, diferente de Judas, não fuja do problema. O suicídio de Judas é uma fuga. Ele está tentando fugir de qualquer jeito da dor que sente. Ele tenta devolver o dinheiro, agora, por fim, ele vai tirar a própria vida. Se você errou, volte, recalcule a rota, peça perdão a quem quer que seja, abra a mão da sua reputação, abra a mão do seu ego, mesmo que isso lhe traga dores, mesmo que isso lhe traga consequências, perdas, mas acima de tudo, busque a Jesus. Judas não conheceu Jesus o suficiente, senão ele saberia que o mestre do amor, o mestre do perdão, sempre tem uma palavra de reconciliação para aqueles que estão genuinamente arrependidos. Interessante concluir essa devocional, lembrando que aquelas moedas, ninguém quis utilizá-las. Ela foi utilizada para comprar um cemitério para sepultar estrangeiros. Os estrangeiros nos dias de Jesus, eles não tinham um sepultamento digno, eram lançados a ermo para serem devorados pelos abutres, pelos animais.
No entanto, a vida de Jesus, a morte de Jesus, até na tragédia, até na traição, abençoa os estrangeiros, os necessitados, aqueles que precisam ser tocados. Esse é Jesus. Cada um entrega aquilo que tem. Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nos dê sabedoria para tomar decisões. Que o nosso cotidiano, que as distrações não nos faça tomar decisões a partir do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, dos nossos próprios interesses. Gera em nós um coração quebrantado para se arrepender e recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias. No nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe. Paz.